Que mais? Jesus é melhor e maior do que o tabernáculo. Jesus é melhor e maior do que o próprio tabernáculo, do que o templo em Jerusalém. Tem uma passagem nos evangelhos que os discípulos levam Jesus para o templo e ficam meio que assim, exibindo o templo como uma coisa muito grandiosa, e Jesus finalmente fala, não ficará pedra sobre pedra, etc. Jesus parece que corta assim a conversa na raiz. Vamos lá, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma cabana, um templo desmontável, um templo móvel, desmontável, que depois foi substituído pelo templo fixo. Qual que é a história do tabernáculo? Em Êxodo 25, depois de Deus dar a lei para o povo de Moisés, tirá-los do Egito, dar a lei para eles estão começando uma grande caminhada à terra prometida, vão caminhar pelo deserto por 40 anos, Deus de uma forma maravilhosa e graciosa, fala para Moisés e para o povo, eu não vou abandonar vocês, eu quero caminhar junto com vocês, vocês não vão caminhar sozinhos, vocês estão morando em tendas, eu vou morar numa tenda também. Moisés, prepara para mim o tabernáculo. Deus deu para ele a planta do tabernáculo, as medidas, os detalhes daquele tabernáculo, daquele templo móvel e desmontável. E naquele templo móvel e desmontável havia a parte externa com o altar do sacrifício, depois havia uma parte interna separada por uma cortina muito bonita, muito espessa, que separava o santo do santo dos santos. No santo dos santos estava o tabernáculo, aonde aquilo era o símbolo da presença de Deus, e é ali que Deus se manifestava. Mas o povo lá fora todo só podia ver o templo lá de fora, eles não podiam entrar no santo dos santos, muito menos no santo lugar, e muito menos no santo dos santos. Só uma vez por ano, um sacerdote escolhido por Deus podia entrar ali, ficar pouco tempo ali, oferecendo um sacrifício pelos pecados, de ignorância do povo, e sair dali. Esse era o acesso que se tinha através do tabernáculo, à presença de Deus. Mas, o que podemos falar sobre Jesus? Vamos deixar João, o apóstolo João falar sobre Jesus. O apóstolo João diz que, e o verbo, Jesus, se fez carne, se tornou como que um homem, e ele tabernaculou, ele habitou entre nós, bem no meio de nós, ele andou com a gente. E João fala, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, João capítulo 1. Daí em 1 João, o próprio João fala, Jesus, a vida eterna, veio até nós, e nós o ouvimos, vimos com nossos próprios olhos, e com as nossas mãos, nós o tocamos. João faz questão de falar isso, porque havia uma heresia, dizendo que Jesus era um espírito, e João fala, não, a gente viu Jesus, a gente ouviu Jesus falando, e a gente tocou no corpo dele, a gente andou com ele, nós o abraçamos, nós demos a mão a ele, ele era de carne e osso, por isso ele pôde realmente nos representar no Calvário, e morrer no nosso lugar, conforme vamos participar da ceia aqui e relembrar isto. E hoje, por meio de Jesus, que enviou o Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós, não é isso que diz João 14,17? O Espírito Santo habita em nós, Jesus andou entre nós, ele falou, é preciso que eu volte para o Pai, para que eu envie da parte do Pai o Espírito Santo, e Ele vai habitar em vocês. Deus no tabernáculo estava longe do povo, isolado do povo, agora por meio de Jesus, Deus vem e vive entre nós, e agora através do Espírito Santo Ele está em nós. Hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus, por isso a gente precisa cuidar bem desse corpo, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. A gente se preocupa em cuidar bem desse prédio, porque é o lugar que a gente encontra-se para adorar a Deus, mas você precisa cuidar bem do seu corpo. Faça o seu exercício, faça as suas caminhadas, coma bem, durma bem, trabalhe, divirta-se também, não fica só trabalhando, se matando trabalhar, procura ter as duas coisas. Eu saí de férias e as pessoas perguntaram, como é que foi as férias? Olha, as férias foram maravilhosas, muito legal, mas férias é legal porque tem trabalho. Se não tivesse trabalho, férias não teria graça nenhuma. A gente tem que cuidar do corpo, trabalho, esporte, parte mental, espiritual, cuidar de tudo. Que bom que você está aqui, cuidando de certa forma da sua alma, cuidando do seu corpo também. Ok, mas voltando ao nosso texto, Jesus é melhor e maior do que o tabernáculo, do que o templo.
Amém? Vamos lá. Sétimo lugar, Jesus é melhor e maior do que a lei cerimonial do Antigo Testamento. Jesus é melhor e maior do que a lei cerimonial do Antigo Testamento. O capítulo 10. Foi a última mensagem que eu preguei para vocês, as duas últimas mensagens que eu preguei antes das minhas férias. Capítulo 10. O autor falando sobre a lei cerimonial. É aqui que muita igreja evangélica brasileira cria uma confusão e faz um balaio de gato, e no culto começa a usar essas coisas da lei cerimonial do Velho Testamento dentro do culto cristão, e vira uma bagunça, até uma heresia. Mas falando sobre a lei cerimonial, e sobre lei cerimonial, o que eu quero dizer? Eu quero dizer as cerimônias, as purificações, os sacerdotes, os sacrifícios de animais realizados no tabernáculo e no templo. O autor sagrado, ele resume tudo em três coisas. Ele fala, em primeiro lugar, havia necessidade de um sacrifício superior. Versículo 1 do capítulo 10. Havia necessidade de um sacrifício superior. Coloca aí para nós, versículo, isso, olha lá. Fala, a lei cerimonial traz apenas, olha o que ele está falando. A lei cerimonial do Antigo Testamento traz apenas uma sombra, uma ideia dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar a Deus através dela. Versículo 2, se essa lei cerimonial pudesse fazê-lo, não deixariam os sacrifícios de serem oferecidos? É lógico, mas eles não são deixados, é feito dia após dia, ano após ano. Daí ele fala no versículo 2 ainda, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Mas isso não acontece. O judeu vai lá, ele sacrifica, ele confessa o pecado, sacrifica, mata o animal, tal, e ele continua sentindo o peso dos seus pecados. É isso que ele está afirmando. Versículo 3, contudo, esses sacrifícios, para piorar a situação, eles são apenas uma recordação anual dos pecados. Eles não eliminam o pecado, eles apenas recordam a gente do pecado. Era o que acontecia no Antigo Testamento, através da lei cerimonial. E ele conclui falando, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados de pecadores. Em outras palavras, havia necessidade de um sacrifício superior. Daí no versículo 5 a 9, ele fala que Jesus Cristo é esse sacrifício superior que finalmente foi enviado dos céus. E daí no versículo 10 ele fala sobre a eficácia do sacrifício superior de Cristo na cruz. Olha o que ele fala no versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade de Deus de mandar Jesus assumir uma forma humana e morrer no nosso lugar, por meio do cumprimento dessa vontade, fomos santificados, ponto, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, garantia vitalícia. Um amigo meu mecânico, ele tem umas ferramentas lá, a gente conversando sobre essas ferramentas, falou, pastor, essas ferramentas aqui custam 3 vezes mais do que essas aqui têm garantia vitalícia. Eu vou morrer, essas ferramentas vão ficar para alguém. Se uma delas quebrar ou gastar, eu vou lá e eu troco de graça. Custa mais caro, mas é bem feito. Tem garantia vitalícia. A morte de Jesus foi feita de uma vez por todas, muito bem feita, é valiosíssima. Ela tem garantia vitalícia, ela tem garantia eterna, você nunca perde, ela é eficaz. E é sobre isso que, versículo 11 a 12, o autor enfatiza. No capítulo 10, versículo de 11 a 18, ele enfatiza a singularidade, suficiência, eficácia do sacrifício de Cristo. Ok, vamos ler juntos comigo? Leia comigo esses versículos e prepare-se para a ceia do Senhor, porque esses versículos têm tudo a ver com a ceia do Senhor. Leiamos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado aos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre
os que estão sendo santificados. Amém.